Estes são os tópicos da Parashá Toledot, o nascimento de Yaakov e Esav. Yaakov compra a primogenitura de Esav. Yitzhak muda-se para Gerar por causa da fome. Yitzhak prospera. Avimelech faz um juramento com Yitzhak, o casamento de Esav. Yaakov toma a bênção de Esav. Esav descobre que a sua bênção já foi dada. Então ele planeja matar Yaakov e Rivka diz para ele fugir. Yitzhak instrui a Yaakov para se casar e Esav se casa com a filha de Ismael. Toledot. Estes são os descendentes. A Parashá Toledot relata a história de Yaakov e Esav, os filhos gêmeos do patriarca Yitzhak e da matriarca Rivka. Apesar de gêmeos, a Torá ressalta uma diferença considerável entre Yaakov e Esav. Yaakov era frequentador de tendas, ele amava as tendas, enquanto Esav era do campo. E claro que a Torá não apresenta estas características à toa. Na verdade, elas fazem menção da personalidade e de atributos espirituais de cada um deles. Em resumo, Yaakov gostar de habitar, frequentar tendas, indica que ele era uma pessoa espiritual e que a sua vida estava muito conectada a Deus. Já no caso de Esav, que era um homem do campo, podemos compreender que essa característica evidencia uma natureza muito mais voltada para os instintos humanos e materialistas. Por isso, a tradição ensina que Yaakov representa o espírito, o interior, a essência do homem. E Esav representa o corpo, a parte carnal e materialista. Dessa forma, fica muito tendencioso julgarmos nessa parashá Esav de uma forma muito desfavorável, pois se Yaakov já havia nascido com uma disposição favorável espiritualmente falando, ele teria uma vantagem sobre Esav, que era uma pessoa muito mais inclinada aos desejos da carne e, por consequência, tinha um Yetzer Hará, uma inclinação para o mal muito mais forte. Sendo assim, o que nós podemos aprender para as nossas vidas em relação a essa comparação? Será que realmente Esav tinha uma desvantagem em relação a Yaakov? A verdade é que nascer com uma condição espiritual favorável é algo muito bom e precioso, mas precisamos também entender que nascer com uma natureza muito mais voltada para o mundo físico e inclinações para o mal muito fortes não significa que não podemos servir a Deus, mas que recebemos uma missão de justamente superar todas as nossas dificuldades. Características como a de Esav, Esaú, não são justificativas para abandonarmos a Deus e desistirmos de servi-lo. E isso também não deve ser visto como um fator de desânimo, a ponto de desistirmos, acreditando que Deus não é conosco ou que não nos escolheu. Muito pelo contrário, aí é que nós devemos nos apegar a Deus e seguir o exemplo oposto a de Esav, lutando contra toda a nossa inclinação para o mal e a cada dia nos voltando a Deus em um relacionamento profundo e exemplar.
Embora o nível moral e espiritual de Esav fosse extremamente baixo, a ponto de ele desprezar a primogenitura, e mesmo ele sendo uma pessoa com uma inclinação assassina, vemos que mais tarde Yaakov enviou mensageiros para informar Esav que ele estava em paz com ele e que ele desejava reconciliação e a sua amizade. E nisso nós aprendemos uma grande lição. Devemos sempre estender a mão e enviar mensageiros, até mesmo para aqueles que parecem estar no nível de Esav. Até mesmo uma pessoa assim deve ser considerada como irmãos e precisam ser tratados de maneira agradável e pacífica, com amor e carinho, pois uma pessoa assim precisa ser aproximada de Deus com cordas de amor. Porque a Torá conta que Yitzhak cavou 3 poços? De acordo com o Rambam, este relato parece não ter muita importância em nível literal, porém há um significado oculto aqui, de que os 3 poços indicam os 3 templos sagrados. O primeiro poço, chamado Esek, chamado Argumento, alude ao primeiro templo, disputado pelas nações que oprimiram o povo de Israel com guerras, até finalmente destruí-la. O segundo poço significa Sitná, que significa tormento, e é de fato um nome usado pelas escrituras em referência ao segundo templo, conforme Esdras 6:4. O terceiro poço foi chamado de Rehovot, espaçoso, em alusão ao terceiro templo. E aqui eu acrescento, edificado por Yeshua HaMashiach. Afinal, todos aqueles que nele creem se tornam a habitação, morada, templo de Deus, do seu Ruach, seu Santo Espírito. E de fato, esse é um templo muito mais espaçoso, pois ele vai além de limites geográficos de Jerusalém e da terra de Israel. Como Yeshua disse, os verdadeiros adoradores adorarão um Pai em espírito e em verdade. E isso já não depende mais de uma região específica ou de edificações construídas por mãos humanas. Em qualquer lugar ao redor do mundo, uma pessoa que crer em Yeshua pode ser o templo, a morada de Deus. E o nome de Deus se propagou da seguinte forma: o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. Mas você já parou para pensar se o nome de Deus fosse o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Esav? Sobre Esaú, o Novo Testamento nos alerta a não procedermos da mesma maneira que ele, pois ele trocou algo de muito valor, o direito à primogenitura e a bênção de dar continuidade na linhagem da promessa, por satisfazer um desejo físico e momentâneo. O Evangelho nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha só o destaque: o seu único Filho. Yeshua é o Filho de Deus, e ele é considerado o único filho nessa ocasião a partir dele, ou seja, ele é o primogênito, e como primogênito ele tem o direito da bênção da primogenitura. Mas assim como Esav foi testado numa necessidade efêmera da sua natureza humana, Yeshua também, quando ele foi para o deserto, foi tentado. Após jejuar, ele teve fome e Satanás propôs para ele que ele transformasse pedras em pães. Ao que Yeshua responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parafraseando, nem só de um prato de lentilha
viverá o homem, mas sim da paternidade divina e do seu direito de primogenitura através da bênção de Deus. Ao estudarmos a história de Esaú, às vezes nos tornamos um pouco críticos. Como pode uma pessoa trocar algo tão precioso por algo tão insignificante e momentâneo? Mas a verdade é que em muitas ocasiões nós nos assemelhamos a Esaú, quando trocamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o seu Santo Espírito, com a sua palavra, por uma necessidade física, por uma satisfação, por um pecado, por questões físicas, humanas, efêmeras. E aí então nós compreendemos como as coisas são sutis e que a história de Esaú pode ser muitas vezes a nossa história do dia a dia. Mas nós sabemos que não existe um pecado tão grande e tão grave que seja maior do que o sacrifício, do que a morte, do que a ressurreição de Yeshua, do que a propiciação pelos nossos atos de injustiça. Então, claro, nós pecamos, nós falhamos, nós transgredimos, mas nós sempre podemos recorrer a Yeshua, aquele que não vendeu o seu direito de primogenitura e que através dele nós alcançamos o perdão de Deus e a comunhão com o nosso Pai se estabelece. Porém, o alerta que eu gostaria de deixar hoje, nesse comentário da Brit Hadashah, é: existe o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que pode ser comparado à apostasia, que pode, por sua vez, ser comparada ao negar Yeshua. Se negamos Yeshua, se nos afastamos dele, se o rejeitamos, se o desprezamos, nós estaremos agindo exatamente como Esaú, desprezando a paternidade que Deus nos deu através do seu Filho. Então eu diria hoje para todos nós, de tudo aquilo que nós devemos guardar, guardemos os nossos corações em Yeshua. Não foque na sua religião, na sua denominação, no seu líder, na sua prática religiosa. Foque em Yeshua HaMashiach. Foque na sua relação com a palavra de Deus, na busca pelo Espírito de Deus, para que assim todos nós possamos estar sempre conectados com o nosso Pai a partir do Filho da Promessa. Lembra? Yitzhak era o filho da promessa, que já representa Yeshua. Yaakov, o descendente de Yitzhak, ficou firme nessa relação, nessa paternidade, valorizando a bênção e a continuidade da promessa. Assim como Yitzhak é o filho da promessa, Yeshua é o filho da promessa. E a única forma de herdarmos a paternidade divina é em Yeshua. Se afaste de qualquer meio, de qualquer ensino, de qualquer influência que te aparte de Yeshua. Que Deus te abençoe.